Estamos de volta com o Café Consciência, nesse programa falando sobre cafés filosóficos com o professor do curso de mestrado em educação da UNO-Chapecó, Maurício Roberto da Silva. Professor, vínhamos falando aí no primeiro bloco sobre esse formato, né? Qual a proposta de um café filosófico que não vem para substituir os seminários, os demais eventos acadêmicos, né? Mas sim para somar, trazendo essa interdisciplinaridade, trazendo esse formato talvez mais informal, mais lúdico. Mas existe também a presença de um mediador, de alguém que vai talvez trabalhar como moderador ou como um animador nesse debate. Como é que funciona esse formato do café filosófico especificamente? Estou tomando meu café, vou responder. Tranquilamente. A questão é o seguinte, o formato, existem diversos formatos, inclusive a TV Cultura e outros aí mais formais. Nesse caso, há um mediador, esse mediador é uma espécie de animador. Esse animador, ele tem que cuidar de que o tema em questão, debatido, primeiramente, a priori tenha sido um problema bem significativo, né, para discutir publicamente. Mas, em segundo lugar, ele não pode ter um papel do tipo assim, de um palestrante, de uma pessoa que está fazendo uma conferência ou de um professor. A mediação é no sentido de formular questões já a priori, receber outras questões de volta, democratizar as falas para que ali, mesmo que tenham especialistas, todos se sintam acolhidos, inclusive tomando um café, comendo bolo, ou sei lá, uma cuca. Bom, mas isso não é o mais importante. O importante é garantir que as pessoas se soltem, que daquele tema possam surgir outros temas, outras possibilidades de estudo, estimular a comunidade acadêmica para, de uma maneira realmente informal e lúdica, porque prevê uma relação com a arte. Nós vamos ter dança, nós vamos ter poesia entremeando o debate e nós vamos ter canto, né? E o grupo de violinos da UNO vai estar presente também. Então vocês vejam que normalmente em sala de aula isso quase que não é possível, né? Não é que seja ruim, ninguém pode colocar violinistas toda hora na sala de aula. Que bom que fosse. Mas eu acho que é bom ter mensalmente ou semestralmente diversos cafés filosóficos trazendo realmente para esse formato pessoas de fora, né, de outras universidades, da comunidade, e realmente num clima absolutamente relaxante, livre e tal, discorrer, e não com o objetivo de necessariamente amarrar algumas coisas, mas é possível que dos cafés surjam, por exemplo, iniciativas, outros projetos de pesquisa, intercâmbio entre as pessoas, outros eventos que possam ser organizados a partir disso. Eu acho que é bem isso. Até porque, como se cria esse ambiente informal, a ideia é que as pessoas não venham com materiais preparados para se debater ou para palestrar, mas sim que novas ideias surjam de uma maneira mais natural, talvez, né? Justamente. E entrando um pouco no tema desse encontro que o mestrado está promovendo agora, para que pesquisamos, para quem escrevemos? Ele tem um público-alvo ou ele permanece assim, ele é aberto a todos os interessados? A que se propõe debater esse tema especificamente? Bom, eu acho que não tem um público-alvo, assim, de uma área determinada, apesar de emergir de lá do mestrado em educação. Como eu disse, todas as áreas estão convidadas. Então, a pergunta, para que pesquisamos e para quem escrevemos, é uma pergunta que todo acadêmico, né, seja ele graduando, ou mestrando, ou doutorando, tem que se fazer, não é? Ou seja, a ideia é que esse tema fomente a seguinte questão. Qual a relevância social, acadêmica ou acadêmico-social das pesquisas produzidas ao longo da história na UNO-Chapecó, até na atualidade? E se as pesquisas que estão sendo produzidas, se elas têm como pano de fundo esse questionamento, o que é que se pretende uma universidade comunitária, né? Relação direta, imbricada com a comunidade, quando se faz pesquisa?
é realmente questionar a relevância daquilo que está se pesquisando e o destino. A que será que se destina? E se os sujeitos também que estão sendo investigados, se eles se sentem participantes disso tudo que a UNO produz. E não é pouca coisa. Nós temos muitas experiências importantes já produzidas pela UNO, não só na educação, na verdade, né? Sim. Nós temos uma tradição na pedagogia já de iniciação científica, na graduação já ao longo de anos. Não é agora que se tem esse mestrado. Nós temos nas jurídicas, nós temos nas áreas tecnológicas, nós temos construtos tecnológicos, mesmo na área de comunicação, como é o caso de vocês. Nós temos documentários belíssimos em jornalismo, né? E na produção audiovisual. Então, eu penso que essa pergunta ela é desconfortante por um primeiro momento, porque eu não estou dizendo que a gente não produza sem pensar nisso, né? Para que pesquisamos e para quem? Mas ela é sempre atual, eu penso que em razão dos problemas tão complexos, não só na área da educação, mas os problemas do mundo, né? No âmbito desse capitalismo desenfreado, quantos problemas temos? Se você quiser ver um problema hoje, você vai ver o problema da chamada questão urbana, das grandes e médias cidades crescendo, os chamados mega eventos, a desapropriação, por exemplo, de pessoas para ceder lugar. É o caso de um exemplo, né? Para a Olimpíada, né? E também para a Copa do Mundo. Então você veja que discutir essas questões, como no campo também do direito, da educação, da engenharia, né? Na comunicação, as TICs, né? As tecnologias da informação e da comunicação, eu acho super importante. A professora Valéria, do curso de jornalismo, disse: eu acho essa ideia interessante, porque precisamos também em jornalismo, né, começar já se faz, né, mas assim, para que estamos pesquisando mesmo, né? Para quem, né? Qual é o destino disso? Só para encerrar essa ideia, no jornalismo, agora mesmo, por exemplo, o curso de jornalismo, um TCC de uma menina, foi ela mesma que delimitou, ela foi à África do Sul, e ela é de jornalismo, mas ela entrevistou arquitetos e pessoas, inclusive um autor que escreveu agora sobre os legados da Copa do Mundo realizada lá. Sim. Nossa, fez entrevistas belíssimas, né? E fez um blog, né? Um blog interessantíssimo, que ela faz entrevistas sobre o que ficou da Copa do Mundo. Então você veja, voltando, para que pesquisamos, né? Para quem? Né? Não só na área de comunicação, mas nas outras áreas, sempre é uma questão atualíssima. Nós vamos fazer isso da maneira mais interessante, e se tiverem outros cafés filosóficos que não o nosso, a gente pode instituir essa prática na UNO, né? Tal mês, o café filosófico de jornalismo. Tal mês, pode ser até com outro nome, pode ser café jornalístico, café pedagógico, café da engenharia, mas o importante é tomar café com prazer e também refletir sobre as questões, sobre a universidade, sobre a UNO, sobre o que se produz nela. Eu acho que até porque tanto a filosofia quanto a questão da educação são duas ciências, duas áreas que transitam muito em todas as outras áreas, como comunicação, saúde, engenharias e assim por diante. Sempre há algo a se debater, então acho que por isso ele permite esse trânsito entre tantas dessas ideias, né? Talvez seria um pouco por aí também. Claro, né? eu acho que não se trata aqui de colocar a filosofia e a educação, ou a filosofia da educação, numa centralidade de poder. Mas eu penso que a contribuição da filosofia, daqueles filósofos que se dedicam, traz do passado, né? Da Idade Média, da Idade Antiga, para discutir os problemas de hoje. Nós temos na UNO muita gente para fazer isso. Na educação também. Agora vocês imaginem que também na comunicação a questão também passa pela educação e por filosofia. Na engenharia, mesmo nas áreas tecnológicas também, temos que filosofar. Por exemplo, nós temos o curso de arquitetura, não é? Sim. E na arquitetura há uma questão colocada, eu não sou arquiteto, né? Mas filosoficamente perguntar a que se destinam os cursos de arquitetura? Os projetos urbanísticos pensam, por exemplo, a UNO ou a Chapecó,
Em que medida, né? É uma cidade de porte médio que já está crescendo para porte grande. Como é que se pensa isso em relação aos diferentes sujeitos de classe, raça, etnia, cultura, geração numa cidade? Então, isso tudo tem a ver com filosofia e educação, né? Mesmo indo para uma área de arquitetura. Então, eu penso que nós temos uma possibilidade enorme de instituir que o mestrado em educação seja, vamos dizer assim, o padrinho, vamos dizer, né, disso, mas não necessariamente como se apropriando disso. Isso é um projeto da UNO. Então, nós depois vamos avaliar, né, se isso tiver uma repercussão com o apoio fundamental do jornalismo, né, da área de comunicação. Então nós estamos realmente fazendo uma coisa revolucionária na universidade. É isso que se propõe o Café Filosófico, não necessariamente uma brecha para divulgar apenas a pós-graduação e o mestrado, né, mas uma possibilidade de mostrar um outro projeto de universidade na prática, né. É isso que se propõe o Café Filosófico. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O Café Consciência fica por aqui. Nos vemos de novo na semana que vem. Até lá.